Lembrando, eu estou lendo coisas que eu escrevi há muitos anos atrás. Esse é o primeiro artigo que eu postei. Eu pretendia posicionar todo o procedimento necessário para o leitor compreender a afirmação de que Alexandre o Grande é Lúcifer, outra vez no tempo e espaço. Porém, fazer isso aqui deixaria enorme essa matéria e também seria desvalorizar o trabalho do mestre Bob Navarro, os meus vídeos já gravados e de outros mestres e alunos aqui da escola, sem falar na obra Lúcifer, onde a verdade é a lei. Então o que eu quis dizer aqui, ó, aqui eu não foquei em explicar os desdobramentos, como que acontece e tal, porque nessa época a gente já tinha muito conteúdo sobre, no meu canal já tinha sobre, do mestre Bob nem se fala, tem a obra Lúcifer para ler e outros mestres também. Quem dirá hoje, 3 anos no mínimo depois? Então a gente tem muito conteúdo, então, de novo, eu não vou dar o trabalho de explicar certinho como que os reflexos desdobram. Mas o que vocês precisam entender é que tem que estudar os momentos eternos, que é o 7/12. Você entendendo o 7/12, que é a percepção cognitiva, né, que inclui os 5 sentidos e os demais, o 6º sentido intuição, 7º sentido criação e assim sucessivamente. Você entendendo esse processo, você entende de todas as questões existencial, porque tudo depende desse processo, que gera consciência. Mas afirmo que aquele que se esforçar em ir atrás das referências não terá mais dúvidas quanto a essa questão. Se esforcem um pouco assistindo os vídeos e lendo o que foi proposto e verão. O que isso tem a ver com nossa escola? Ou seja, eu já explico aqui por que eu estava falando sobre isso, né? A intenção era atacar ele culto, crescer em cima de ele culto? Não, nunca foi. Vamos ver o que eu disse aqui na época. É complicado do ponto onde vejo querer tratar de forma direta e objetiva aqui, sabendo que muitos que virão a ler não têm os pacotes de informações necessários para fazer um julgamento coerente sobre. Por isso, mais uma vez digo, analisem, estudem, deixem de lado tabus, preconceitos e estereótipos, soltem o paradigma, desconecte dos sistemas de crenças limitantes. Não é assim que é ensinado para os alunos do Hélio. Fiz uma pergunta, né, que você tem que despegar de trauma, preconceito, Então, um verdadeiro aluno teria que chegar aqui, né, sem preconceito, sem trauma, sem nada, e ouvir. Depois de ouvir, aí sim, elaborar ali a conclusão. Mas antes não, antes está agindo por tabu, preconceito, etc. Indo contra o próprio ensinamento do professor, já que eu estou falando isso para quem se disser aluno, né? Se for aluno e já vier com preconceito, está indo contra o ensinamento do próprio professor. Como esse era o primeiro artigo que eu estava fazendo na escola oficial, então eu me senti no dever de, antes de falar sobre qualquer coisa, eu me posicionar em relação ao que eu iria falar, né? Então vamos lá. Algumas pessoas já me conhecem da época que eu era um grande seguidor dos ensinamentos do Hélio Couto, e outros nem sabem quem sou eu, e por isso, antes de criticarem, deixa eu dizer que conheço bem o trabalho do Hélio. Então é toda aquela coisa, né? Eu vou ler tudo aqui para fazer bem o meu trabalho, mas tem diversos vídeos aí para quem quiser entender, saber da minha trajetória e tudo mais, fiz ressonância, toda aquela coisa. Provavelmente eu vou falar aqui. Fiz sua ressonância por alguns anos do Hélio Couto. Segui ele até depois que já tinha lançado sua plataforma EAD, ensino à distância, porque como eu disse, eu conheci ele há muito tempo, bem antes de ter essa plataforma. Antes o conteúdo dele era upado no próprio canal. Eu acompanhei ele upando diversas coisas, né? Criando, desenvolvendo. As palestras do Caminho das Palestras, eu vi todas aquelas abertas mais de 10 vezes cada. E não estou exagerando, é fato. Com as vezes que eu vi em MP3 e assisti. Ouvia enquanto fazia manutenção do teatro do dia a dia, ou seja, trabalhava, né, cuidava das coisas aí dia após dia e acompanhando e estudando esses conteúdos dele e outros mais também. Ouvia essas palestras 2 a 3 vezes ao dia, algumas, para não dizer a maioria. De fato, era verdade. Eu trabalhava ouvindo em MP3, então às vezes ouvia até 4 vezes que dava tempo, chegava em casa ainda ia assistir e estudar, então eu conheço bem mesmo, de verdade. Até decorei o que ele vai falar. Seus livros eu li, Mentes Informadas, 5 vezes de cabo a rabo, Negócios Informados, umas 2 vezes completo, livro de Atom, coletânea de palestras, Conversa no Astral, li umas 5 vezes também ou mais, com certeza foi muito mais, esse livro ele era bem mais curto, 300 páginas, então eu pegava ele para ler, eu li em 3 dias mais ou menos, então li muitas vezes. Li algumas coletâneas que ele andou lançando na época da espiritualidade, prosperidades e afins. Manual de RH e ressonância harmônica, você cria sua própria realidade. Estou falando dos livros que eu li, né? O manual li diversas vezes e etc. Li as suas postagens no site e blog.
Conheço o site ICA, que é a Igreja Cristã de Atom, ele li o site de cabo a rabo também, e mais algo que talvez não me lembro agora. Não quer dizer que eu li tudo, não tudo que o cara postava eu estava à parte, né, a par. Isso sem falar nos grupos de estudos de Facebook que participava ativamente, ajudando os membros a analisarem as palestras. Ouvia mais de uma vez e depois posicionava questões importantes sobre. Lembro claramente dos dias que fiz isso com palestras como Jesus Cristo, autossabotagem e somatização, que eu até relembro, né, aquela que transformaram no YouTube em Anunnakis. Na verdade foi aquele Renan Red Pill que pegou essa palestra do Hélio Couto, colocou no canal dele e ainda alterou o nome, colocou como Anunnakis, porque de fato o tema abordado lá é esse, mas o próprio Hélio Couto deixou isso em oculto, né, o nome verdadeiro é autossabotagem e somatização. Entropia psíquica, evangelho e mecânica quântica, etc. E chega. Acho que deu para ver que não é um leigo querendo julgar algo com preconceito. Ou seja, eu falei sobre isso tudo aqui porque se fosse uma pessoa que mal conhece o trabalho, não conseguiria falar isso aqui tudo, né? Tem que conhecer para saber do que tá falando. Então por isso que eu falei para mostrar. Posicionei isso tudo aqui para que fique claro para alguns alunos que vêm com preconceito julgar o conteúdo dessa escola, analisando através da perspectiva aprendida com o Hélio Couto, que o buraco é bem mais embaixo. E muitas das vezes esses mesmos estão começando a estudar o Hélio, então só por aí já começa a incoerência. Então eu falei isso que na época eu lembro muito bem, é porque tinha uma pessoa específica, que também não vou citar o nome, que a própria disse que fazia apenas 3 meses que estava estudando Hélio Couto, que tinha visto apenas umas 5 palestras nesses 3 meses. Na verdade, eu tinha visto umas 5 palestras e estava no 3º mês de ressonância harmônica, era uma coisa assim, estava fazendo ressonância harmônica primeira vez e tudo mais. Então, tipo assim, eu já tinha anos de estudo, 2 anos, um pouco mais de ressonância, e a pessoa queria falar de igual para igual. Então, bom senso, né, no mínimo, não tem nem como. Foi isso que eu frisei aqui.